Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um dilema que, no fundo, afeta todo mundo. Como a gente pode ter certeza de que o que estamos vendo é o que de fato aconteceu? Na ciência, garantir que todo mundo veja a mesma coisa do mesmo jeito é um verdadeiro quebra-cabeça. E é esse quebra-cabeça que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos direto ao ponto com esta pergunta. Já pararam para pensar nisso? Como é que pode duas pessoas, uma do lado da outra, assistindo a mesmíssima coisa, saírem com um relato totalmente diferente? Pois é exatamente aqui que o nosso dilema começa. Para entender isso, vamos pegar um exemplo clássico, um jogo de futebol. O observador número 1 só anota o que ele acha que é uma falta séria. Sabe, no final ele tem 3 anotações. Agora, o observador 2, ele é bem mais rigoroso. Qualquer empurrãozinho, ele conta. Resultado, 7 faltas. O jogo é o mesmo, mas os dados, nossa, são completamente diferentes. Isso aqui mostra de cara o tamanho do problema da subjetividade. E isso nos leva direto para o nosso primeiro grande desafio. E olha, não é só em esporte, não. Esse dilema aparece em todo lugar. Vamos ver como ele funciona num cenário um pouquinho diferente, mas que também é bem comum. Pensa só nisso aqui. Imagina pesquisadores observando crianças. O que exatamente vale como uma risada? Um sorriso já conta? Precisa ter som? Sem uma regra bem clara, os dados que eles vão coletar vão ser inconsistentes e, sendo bem honesto, não vão servir para nada. A falta de uma definição única invalida qualquer resultado. Então, como é que os cientistas resolvem isso? Bom, eles não contam com a sorte. Existe, na verdade, um conjunto de ferramentas, de técnicas, que foram criadas especificamente para superar esse dilema e garantir que a observação seja o mais objetiva possível. A palavra-chave aqui é confiabilidade. É tipo o padrão ouro da observação. O que isso quer dizer? Significa criar um processo tão bem amarrado, tão bem definido que, não importa quem esteja observando, os resultados vão ser consistentes. E como a gente consegue essa confiabilidade toda? Pensa nisso como se fosse uma receita de bolo. Para ter certeza que o bolo vai sair sempre igual, tem que seguir os passos, né? Primeiro, todos os observadores são treinados juntos. Segundo, duas pessoas observam e depois comparam as anotações, o que a gente chama de dupla codificação. Terceiro, existe um protocolo, um manual de regras que precisa ser seguido à risca. E quarto, as categorias, como risada, são definidas de um jeito que não sobre nenhuma dúvida. Certo, então o problema da consistência a gente já entendeu como resolver. Mas e aquelas observações que já nascem vagas? Como é que a gente transforma uma opinião do tipo "ele usa muito o celular" em uma coisa que dá para medir de verdade? Vamos pegar essa frase, uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido. Uma professora comenta: "Ele usa o celular muito". Do ponto de vista da ciência, essa frase não diz nada. É uma opinião, é um sentimento, mas não é um dado. E é aqui que a gente precisa questionar o que exatamente significa muito. Sem um número para definir, muito pode ser qualquer coisa. Para uma pessoa pode ser dar uma olhadinha no celular durante a aula, para outra pode ser passar horas jogando. A palavra é vaga demais. A ferramenta para resolver isso tem um nome técnico, mas a ideia é simples: operacionalização. Basicamente, é o processo de pegar um conceito abstrato, como uso excessivo, e transformar em algo concreto, algo que a gente consiga contar, medir. E olha só que legal, este slide mostra essa transformação de um jeito brilhante. A opinião vaga, usa o celular muito, vira critérios que a gente pode medir. Agora sim, podemos contar, ele checou mais de 5 vezes em 10 minutos, o tempo de tela passou de 4 horas, interrompeu o que estava fazendo mais de 3 vezes. De repente, a gente tem dados de verdade para trabalhar. Agora, vamos para o nosso terceiro grande desafio: nós mesmos. Pesquisadores são humanos, certo? Têm sentimentos, opiniões, amigos. Como garantir que essa bagagem pessoal não acabe distorcendo o que eles estão observando? Pensa aqui comigo. Imagina alguém observando um grupo de discussão onde tem um amigo participando. É quase natural, e muitas vezes sem nem perceber, que essa pessoa dê um pezinho a mais para os argumentos do amigo. Isso é o viés. É quando as nossas preferências começam a colorir a nossa percepção da realidade. Para lutar contra isso, os pesquisadores usam 3 ferramentas superpoderosas. A supervisão externa traz um olhar de fora, um olhar neutro para o projeto. O diário reflexivo ajuda o próprio pesquisador a se policiar, anotando seus sentimentos e impressões. E a triangulação de dados garante que a pesquisa não dependa de uma única fonte de informação. O mais interessante nessa história toda é essa analogia do quebra-cabeça para explicar a triangulação.
Se a gente olha para uma peça só, pode ter uma ideia totalmente errada do desenho todo, né? Mas quando a gente junta informações de vários lugares, observações, entrevistas, documentos, e encaixa tudo, aí sim a imagem real começa a aparecer. É um jeito de ter certeza que as conclusões são válidas. Então, depois de ver tudo isso, por que ter todo esse trabalho? Para que criar tantas regras, definir termos, lutar contra os nossos próprios vieses? A resposta, na verdade, é a base de toda a ciência. O ponto central é este: esses métodos não são só burocracia. Eles são um motor que transforma uma observação qualquer em ciência de verdade. Eles garantem que o processo seja justo e, o mais importante, que as conclusões sejam confiáveis. Sem essas regras, tudo não passaria de opinião. E isso tudo nos deixa com a última pergunta para reflexão. A ciência tem todo um sistema para construir confiança. Mas e no nosso dia a dia? Quais são as outras regras, sabe? Aquelas não escritas? Os protocolos e sistemas que permitem que a gente confie nas informações que recebe, nos produtos que usa e nas pessoas com quem a gente interage. Vale a pena pensar nisso. Obrigado pela companhia.